Dia decisivo para o Vasco, último anúncio oficial da capa. Quero falar sobre o Vasco que faturou milhões na Copa Sul-Americana. Edmundo fazendo o pedido de impeachment. Uma situação que nós vamos trazer todos os fatos para você aqui agora, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos. Chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Lá você pode realizar os seus palpites sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Faça o seu cadastro. Seja Alfa. Alfa, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo. Esse dia decisivo. Mas falando em decisão, o Vasco na próxima quarta-feira, dia 30, enfrenta o CSA pelo primeiro jogo, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E ontem, o diretor do clube, o diretor de futebol do CSA, o Luciano Lessa, veio em uma coletiva ao ser respondido pela reportagem do Timaço Gazeta que a prioridade do CSA é o clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta, o time abre o mata-mata nas oitavas de final contra o Vasco. Abre aspas para o dirigente. A gente não tem mais qualquer tipo de gordura. Todo jogo vai ser uma final. Eles sabem que o nosso foco é a Série C. A gente sabe que o time vai ter jogos da Copa do Brasil, por exemplo, agora contra o Vasco. Mas se a gente precisar poupar, será na Copa do Brasil e não na Série C. Com 18 pontos, o CSA está na 9ª colocação da Série C, fora da zona de classificação para a segunda fase, e tem 6 jogos para tentar avançar na competição, a começar no confronto de sábado contra o Londrina. Bom, te acompanhou alguns jogos do CSA também na Copa do Nordeste, estava em outras frentes. Pode ser um blefe, pode ser um blefe em relação à Copa do Brasil. Todo mundo sabe que você classificando para a Copa do Brasil, você tem ali um faturamento de milhões. E todos os clubes, o Vasco teve ali dificuldade contra o Operário, ano passado contra o Água Santa, se classificou contra o Água Santa nos pênaltis, contra o Fortaleza nos pênaltis, contra o Atlético Paranaense nos pênaltis. Então não pode chegar com um discurso desse e pensar, a situação contra o CSA já está ganho. Pode ser um blefe. A própria presidente do clube, quando saiu lá no sorteio, que era o Vasco, fez ali um ar de comemoração. Tudo bem que ela já veio a público e se explicou em relação a isso, mas tem que ter muito cuidado. É um jogo muito importante. O Vasco agora tem a prioridade do Campeonato Brasileiro. Hoje tem que torcer a favor do São Paulo. Juventude não pode vencer o São Paulo, senão o Vasco entra na zona do rebaixamento. É ultrapassado pelo Juventude. E o jogo é no Alfredo Jaconi. Tem a situação no final de semana. Precisa vencer fora de casa para poder se afastar da zona do rebaixamento. Então, tem um lado do Brasileirão e tem um lado da Copa do Brasil. E vai ter que buscar essa vantagem na quarta-feira que vem contra o CSA. E não pode ir de salto alto. O CSA vai poupar. Mas mesmo entrando jogadores que não estejam ali considerados titular, os caras vão dar vida dentro de campo. Isso é um fato, pode ser um blefe, tem que ter muito cuidado. Falando em classificação em relação a milhões, o Vasco faturou 9 milhões na Sul-Americana. Então, assim, é uma lamentação em relação... A gente lamenta o Vasco ser eliminado, mas agora é seguir em frente. Não se olha para frente, não se anda para frente olhando para trás. É o Vasco virar a chave e buscar a classificação na Copa do Brasil e sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Falando nisso, a gente entra aqui no assunto rapidinho, mercado da bola. Nossos amigos do canal Podcast Cruz Maltino trouxe a informação
que o Vasco analisa nesse momento. Tem como prioridade a contratação de um zagueiro com um perfil de xerife, de liderança, para ajustar o lado defensivo. Pelo que eu vejo, com certeza o Vasco já está no mercado buscando alguém no lugar do João Vitor. Já visto, eu não vejo hoje o Maurício Lemos, por exemplo, ganhando essa vaga, ou outra opção na defesa do Vasco. A não ser pelo lado esquerdo, a gente tem o Luiz Gustavo, tem o Lucas Freitas, mas pelo lado direito o Vasco precisa hoje de um zagueiro urgente. Bom, vamos aqui falar sobre essa informação, em relação a tudo que está acontecendo nos bastidores. A gente queria muito falar só em relação a futebol, mas os bastidores acabam mexendo também com as quatro linhas. E hoje é um dia muito decisivo, considero como um dia muito importante e decisivo para saber em relação para onde o Vasco está caminhando. Principalmente em relação à administração, presidente, a venda da SAF, a questão de reformulação, de reforços, diretoria, departamento de futebol. Tudo isso hoje o Pedrinho vai vir esclarecer. Nesse momento há muito burburinho, saindo informações que nos corredores fala sobre renúncia, sobre pressão, e hoje o Pedrinho vai poder esclarecer isso. Toda a verdade vai vir à tona sobre, de fato, se o Pedrinho vai chegar numa coletiva e vai dar um norte para o torcedor Cruz Maltino. E assim, foi até uma cobrança que fizemos. Se a galera for no vídeo, no antepenúltimo vídeo, no vídeo pós ali a eliminação de terça-feira, nós cobramos essa coletiva de hoje. Então é muito importante, porque tem um lado também, por exemplo, que o Pedrinho precisa falar em relação às situações que o Edmundo tem jogado no ar. Está falando aqui de duas pessoas que no passado têm uma história com o Vasco. O Edmundo é considerado ídolo no futebol, assim como o Pedrinho. E hoje a gente vê dois lados. E o Edmundo vem no seu canal e a gente fala isso com o máximo respeito por conta da história no futebol, e cobra conselheiros do Vasco e pede o impeachment do presidente, falando sobre a administração temerária. Então, assim, foi uma forte declaração do Edmundo. Ele já veio, falou em relação às situações tomadas de decisão da diretoria do Vasco, vem e promove uma questão de impeachment, pedido de renúncia. Então, hoje é uma oportunidade para o Pedrinho também esclarecer tudo isso que tem sido jogado aí pelo Edmundo no ventilador, ou em tom de pedido de saída. Então a gente vai ter essa oportunidade também de esclarecer esse fato, para saber para onde o Vasco está caminhando. Bom, quero falar aqui sobre o último anúncio oficial da Capa, para a gente fechar aqui. A Capa irá lançar uma linha de treino do Vasco nos próximos dias. Segundo as informações do jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, os detalhes da camisa para os jogadores de linha serão da cor chumbo com manga preta, já para os goleiros azul com manga preta também. A camisa também da comissão técnica será toda preta. Os produtos serão vendidos a aproximadamente R$ 220 nas lojas oficial do clube. Então, o Vasco aí, junto nessa parceria de fornecedor de material esportivo com a Capa, preparando aí o seu último anúncio. Ao que indica, o Vasco já tem aí um acordo, um acerto com a Nike para, a partir de 2026, ser o fornecedor de material esportivo. Vamos aqui de uma boa notícia, O Giovani deixou a UTI para o quarto. O ídolo está acordado, interage com as pessoas, A família, na sua rede social, trouxe essa boa notícia. A gente vem aí numa corrente de oração em favor do Giovani, sempre acompanhando ali os stories do Pequeno Príncipe, inclusive no jogo contra o Grêmio, teve ali uma faixa
em São Januário, Força Giovani. E tá dando certo, tá dando certo. Vamos continuar aí orando pelo Pequeno Príncipe, porque está se recuperando, né? E foi muito forte que ele passou nesses últimos dias, internado já há muitos dias. E já que a gente está falando de oração, também fazer pelo Vasco, porque a situação espiritual é complicada, o Vasco precisa sair dessa situação. Bom, hoje é um dia importante. Galera, passando aqui o vídeo bem rapidinho, a gente poder partir, trazer todas as informações diretamente lá do hotel, né, na sala de convenções na Barra da Tijuca. A gente vai estar daqui a pouco trazendo todas as novidades para você na coletiva de imprensa com o Pedrinho. BTB Esportes em todos os lugares, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!